Canal de notificação. Vamos falar então sobre o canal de notificação nessa aula, tá? O que é importante você saber sobre o canal de notificação? O canal de notificação, ele, para que de fato tenha uma boa adesão por parte dos profissionais de saúde, ele precisa ter algumas características. Sem essas características, a adesão, ela pode ficar comprometida e aí automaticamente isso vai impactar em todas as oportunidades que o serviço de saúde tem de entender o seu contexto através das notificações e estabelecer as barreiras de segurança também, tá? Então, o primeiro item que a gente fala de canal de notificação é que ele precisa estar disponível, ele precisa ser acessível, ele precisa estar disponível para todo e qualquer colaborador. Então, quando a gente fala da disponibilidade, então, por exemplo, se você tem um software aí no seu serviço de saúde, onde você imputa, que é um canal de notificação, onde você imputa e os profissionais do seu serviço imputam as notificações, esse software, ele precisa estar disponível e acessível para todo e qualquer colaborador. Então, por exemplo, se esse software tiver uma senha, a senha precisa estar visível para todo mundo. Se ela não é uma senha de fato individualizada, se for uma senha geral para todo mundo, precisa estar de fácil acesso, inclusive ali, ó, junto do canal de notificação. Porque imagine só, eu tô lá prestando assistência ao paciente. E aí eu lembro que o canal de notificação tem um computador que tá paradinho lá no canto, onde a gente pode fazer notificação. Aí quando eu chego naquele computador para fazer a notificação, aí alguém me diz, não, mas a senha, quem tem a senha é fulano de tal. Aí eu tenho que sair da área que ia fazer a notificação, vou lá atrás do fulano de tal para buscar a senha. Gente, não dá. A gente, na verdade, faz com que o profissional ele seja desestimulado a notificar, porque ele tem uma série de outras atividades, e aí se ele parou aquele momento, se naquele momento ele tentou fazer e não conseguiu, a probabilidade dele voltar para realizar aquela notificação ela é muito menor. Então a gente precisa ser oportuno, para garantir então esse tempo oportuno nas notificações, a gente tem que disponibilizar os canais de notificação de forma acessível para que o profissional de saúde esteja ali realizando a sua atividade, ele inclusive realizando ali o registro em prontuário, ele já deveria ter acesso ali naquele próprio computador, de um link, ali num ícone específico para que ele possa conseguir fazer a notificação, porque isso é uma forma da gente otimizar e melhorar a adesão desse profissional aos canais de notificação, tá? Outro ponto. O canal de notificação ele precisa ser fácil, então ele precisa ser um canal intuitivo. Então eu vou notificar se eu tiver que acessar o sistema, coloquei lá a minha senha, eu não coloquei a senha, já entrei. Só que eu tenho que preencher 5 folhas, qual que é a probabilidade de eu voltar para realizar uma notificação? Inclusive a probabilidade de eu abandonar aquela notificação é grande. Então, o canal de notificação, ele precisa ser fácil, ele precisa ser intuitivo. Os campos têm que ser a quantidade mínima obrigatória para que você consiga, ou uma pessoa que esteja lá fazendo a avaliação dessa notificação, consiga interpretar, entender de onde veio aquela notificação para conseguir fazer a classificação e dar as tratativas, né? E fazer o desdobramento com aquela notificação. Então, não adianta ter, não, mas eu quero saber todos os pontos para que eu consiga fazer uma análise mais profunda. Mas se você quiser já coletar todas essas informações no momento da notificação, você com certeza vai perder a oportunidade de estimular esse profissional a notificar. Porque se o profissional perder muito tempo para realizar uma notificação, é difícil que ele volte a acessar e realizar essa notificação de forma espontânea, tá? E o terceiro e último ponto é o feedback. Então, todo profissional que se identifica na notificação, lembrando que a identificação não é obrigatória, você vai ver na próxima aula, mas todo profissional que se identifica, ou que pelo menos identifica a área que ele está notificando, é possível de realizar, então, feedback. Então, seja um feedback direto para o profissional, ou para o e-mail que foi cadastrado, ou um feedback através da liderança desse profissional, ou chamando esse profissional, então, até o núcleo, até a área que faz a avaliação, para que ele possa receber o feedback. Tem diversas formas de fazer feedback, mas esses 3 itens que compõem o processo de notificação, se você estruturar no seu serviço de saúde de forma efetiva, você vai conseguir melhorar a adesão aos canais de notificação, tá? Então, outro ponto. A gente tem, então, alguns perfis de canal de notificação.
Vou começar falando então pelo software. Existem muitos softwares no mercado. Tem Tazi, tem Interact, MV, tem Epimed, tem Sisqual, tem um monte, tem vários no mercado. Eu não tô aqui indicando você a ter um ou outro, tá? Porque eu tô falando que existem muitos softwares no mercado. Independente do software que seu serviço de saúde tiver ou que você escolher, o que você precisa entender é que o software por si só, ele não faz gestão de notificações. Não existe falar assim, eu tenho um software, então por conta disso eu tenho a gestão de notificações. Não. Se você não percorrer esses passos que eu tô apresentando para você nesse curso, você não consegue então ter uma gestão de notificações eficaz, tá? Então lembre-se, o software por si só, ele não faz gestão de notificações. Então, o que o software faz, Fabiana? O software, então, ele permite que você acompanhe as notificações, todas as etapas da notificação. Ele permite que você direcione quem vai receber aquela notificação. Ele dá para você parametrizar alguns deles, tá? Dá para você parametrizar os prazos, tanto para avaliação quanto para análise. Tem alguns que já têm as ferramentas de análise que estão associadas ao software. Então, você pode abrir lá um diagrama de causa e efeito, pode abrir lá uma raiz dos 5 porquês, tá? Ele também vai ser muito importante, que ele vai otimizar bastante o tempo dos profissionais que atuam na avaliação e na análise das ações, para que ele possa, então, enviar os e-mails para os profissionais sinalizando os prazos. Ele pode gerar relatório, tá? Ele vai gerar consolidados, a gente consegue ver, então, o status das ações, né? A gente consegue, através dele encerrar, então a gente consegue elaborar diversos relatórios para que a gente consiga saber quais são as fases, como é que tá o desempenho dessa gestão de notificações dentro do nosso serviço de saúde, tá? Mas se não tiver alguém para poder ir monitorando tudo aquilo que tá no software, ele sozinho não faz gestão de nada, tá? Então é importantíssimo você entender isso, porque às vezes o seu serviço de saúde ele não tem nenhum software, e se conseguir fazer uma aquisição, isso vai otimizar muito o trabalho do núcleo de segurança ou da área que trabalha, então, com a análise das notificações, que é a avaliação e depois a análise das notificações, mas ele, por si só, ele não é capaz de fazer a gestão das notificações, tá? Ok, já falamos, então, do software. Então, como canal de notificação, a gente também tem os formulários eletrônicos, que aí são os forms, né? Pode ser pelo Google Forms ou qualquer outro forms que você tiver em algum aplicativo aí de algum software, que você também consegue fazer. É lógico que ele não vai ser tão otimizado quanto um software que já foi lá construído para que a gente consiga fasear todas aquelas etapas. Mas o fato de a gente ter um formulário eletrônico, ele é muito melhor do que aquele serviço de saúde tem só um formulário manual. Quando eu falo muito melhor, eu estou falando na otimização de tempo para quem vai fazer a gestão, levantamento, a consolidação desses dados, tá? Não estou falando que ter um formulário eletrônico, ele faz com que o serviço de saúde seja melhor do que aquele que não tem, tá? É só para otimizar mesmo o processo. Mas aí, como é que você pode, então, disponibilizar esse formulário eletrônico? Então, através de QR Code, né, os QR Codes da vida, que a gente pode disponibilizar em todas as áreas mais estratégicas para ficar sempre mais fácil para o profissional que vai notificar. A gente pode já disponibilizar links específicos, seja no tablet, seja no computador que os profissionais utilizam, tá? E a gente vai conseguir fazer a extração de planilhas, isso vai otimizar muito mais o recurso do que se fosse manual. E a gente também tem os formulários manuais, que não dá pra gente descartar. Todo serviço de saúde deveria ter, sabe por quê? Porque também a gente fala de contingência. Então, por exemplo, um serviço de saúde que já tem um software para fazer, então, que é um software que a gente utiliza como canal de notificação. Se esse software der algum problema, se ele parar de funcionar por um período de tempo, se for por mais de um dia, é importante que o serviço de saúde, então, tenha contingência. Como é que a gente consegue contingenciar isso? É tendo, então, um formulário manual, tá? Mas eu sei que essa é a realidade de muitos serviços de saúde, de ter somente o formulário manual, não tem problema nenhum. O mais importante é que você, através, então, do preenchimento por parte do profissional desse manual, desse formulário manual, que você consiga, então, organizar o seu fluxo interno para que você possa fazer a gestão dessa notificação. Ou transcrevendo isso para uma planilha, para ficar mais fácil para você, ou digitalizando para um arquivo, enfim. A forma é você quem vai definir aí no seu serviço de saúde. O que é mais importante é que, de fato, esse formulário chegue até o profissional para fazer essa avaliação e essa classificação, e a partir daí, então, trabalhar
todo o desdobramento que é necessário para que a gente possa garantir aí uma gestão eficaz dessa notificação, tá? Agora eu vou trazer para você, inclusive eu vou deixar modelos de formulário de análise, de formulário de manual para notificação, para que você possa ter uma base. Se de repente o seu serviço de saúde vai reformular, ou o seu serviço de saúde ainda não tem, você pode então se guiar por esse formulário que eu vou deixar aqui para você ter acesso aqui nessa aula, tá? Então vamos lá. Qual que é a composição então dos itens de notificação dentro desses canais de notificação? Um adendo. Quando a gente já tem, então, a gente faz uma aquisição, então, de um software, desses que eu mencionei anteriormente, ou de qualquer outro software, é difícil a gente conseguir mudar, porque ele já tem uma estrutura, já tem um modelo, tá? Mas de qualquer forma, então, você vai ter que seguir o que tá lá. Mas de qualquer forma, se de repente, no dia a dia, você sentir que não é tão eficaz de acordo com o seu serviço, você pode sugerir, então, para o software fazer uma adequação. Tem software que, inclusive, cobra essas adaptações, mas enfim, tá? O que eu quero dizer é que, tendo o software, a probabilidade de você modificar essa estrutura é muito menor, tá? Agora, quando você tem um formulário manual, ou quando tem aí, por parte da TI do seu serviço, a possibilidade de construir um canal de notificação, aí você pode, então, considerar esses itens que eu vou trabalhar com você, tá? Eu trago, então, eu separo entre itens obrigatórios e itens opcionais. Por quê? Porque se você quiser, ou está iniciando agora um processo de notificação do seu serviço, você pode começar pelo básico e depois você avança. Ou você já pode estruturar ele de forma mais avançada, porque ali terão campos para várias outras informações e que vai te ajudar, então, na hora da análise, tá? Então, vamos começar o item obrigatório. Um campo para dados do paciente. E aí, quando a gente fala de dados do paciente, você não pode esquecer da LGPD, tá? Então, se eu estou trabalhando um formulário manual, e nesse formulário eu tenho um campo para os dados do paciente, eu tenho que garantir que esse formulário ele não vai girar na mão de muitas pessoas. Às vezes, eu não consigo garantir isso. Então, por conta disso, lá no campo de dados do paciente, estabeleça que vocês vão utilizar como dados do paciente as iniciais do nome dele, a data de nascimento e o número do prontuário ou atendimento. Porque aí, se de repente esse formulário chegar na mão de alguém que não tem autorização, por exemplo, para entender de todo aquele contexto daquele paciente, para associar o contexto que está descrito com o paciente, você já vai limitar somente para aqueles colaboradores que têm acesso ao prontuário, por exemplo, tá? Então, voltando, um campo para ter os dados do paciente com as iniciais, data de nascimento, número de atendimento ou número do prontuário, tá? O segundo item que precisa ter lá no seu formulário, ou no seu canal de comunicação, a data da notificação. Por quê? Porque aí já tem um insight para que você possa entender qual que foi a data da notificação e depois comparar com a data do evento. Tá? Até para você entender, né, se os profissionais eles estão notificando em tempo oportuno, estão demorando muito, estão sendo mais assertivos em relação ao tempo da notificação, tá? Então, a data da notificação é importante. A área que notificou também é importante, por quê? Porque nem sempre o profissional vai se identificar, porque isso é um item que não é obrigatório. Apesar da gente sempre orientar que tem um campo no formulário para o profissional se identificar se ele quiser, é importante que nesse campo conste o item não obrigatório, tá? Então, se o profissional não preencher esse item, que através só da área notificante você consiga entender de onde saiu aquela notificação, para que quando você for dar o feedback ou o feedback conforme ele foi estruturado, você consiga saber qual área que precisa receber minimamente aquele retorno, tá? A data do incidente, isso precisa ter, como eu já falei, pra gente comparar com a data da notificação e para que a gente consiga, de fato, fazer uma análise, tá? A hora do incidente, isso também ajuda na hora da análise pra gente entender se é num plantão, se é em outros, se tem uma sazonalidade, se não tem, enfim, tá? Até para que a gente possa ali, individualmente ou de acordo com o plantão, a gente medir um pouco de cultura de segurança ou de adesão às barreiras de segurança, às práticas de segurança, então o horário de incidente precisa ter, tá? O local do incidente também precisa ter, porque vai contribuir com a análise. E um ponto que é fundamental é o campo para descrição do que aconteceu, tá? Então, a gente tem que ter a descrição do ocorrido. E essa descrição, quando você for treinar, então, os profissionais para notificar, ou os gestores que vão, então, treinar os profissionais para notificar, é importante eles saberem que nesse campo de descrição, eles vão precisar relatar principalmente esses 3 pontos. O que aconteceu, como aconteceu e quais as consequências.
porque assim você vai conseguir, de fato, classificar esse incidente, quando você olha ali para a descrição do que aconteceu e nessa descrição você consegue traduzir esses 3 itens. Então, o que, como e quando, e quais as consequências. O que, como e quais as consequências, tá? E depois tem que ter um campo para ação imediata, porque às vezes a gente quer entender, por exemplo, protocolo de queda, isso é muito comum. O protocolo de queda, no serviço de saúde que já tem isso bem estruturado, ele define inclusive as ações que devem ser realizadas após a queda do paciente. Então, às vezes, você tem lá ação imediata, às vezes, quer dizer, não tem um formulário sem essa informação de ação imediata, a gente não sabe se o protocolo foi seguido ou se não foi. Um exemplo, mas é importante que tenha ação imediata, tá? E um campo com o responsável pela notificação, entre parênteses, como não obrigatório. Ele vai estar lá no formulário, mas ele não tem a obrigatoriedade de preenchimento pelo notificador, tá? Agora eu vou trazer para você alguns itens que eu considero como opcionais e que você pode inserir aí no seu formulário, no seu sistema de notificação, conforme inclusive a maturidade do seu serviço de saúde, tá? Conforme a cultura, a estrutura, classificação da notificação. Você já pode deixar descrito quais são as classificações. Então, começam lá por circunstância de risco até o óbito. E aí, é uma boa, na frente de cada classificação, você descrever, trazendo a definição. Porque nem sempre o profissional, ele vai saber qual é a classificação, ele pode se confundir, porque isso é natural. Às vezes, quem atua no núcleo já há muito tempo, às vezes tem dificuldade para classificar o incidente. Tá? E imagine quem tá lá na ponta que às vezes não tem muita vivência com essa classificação. Então é importante que você coloque o nome da classificação e na frente qual que é a descrição, qual que é então a definição então dessas classificações, tá? Outro ponto, essa notificação ela veio de forma espontânea ou por buscativa? Buscativa é quando um profissional está fazendo uma auditoria ali, então, por exemplo, a comissão de prontuário, os integrantes estão lá fazendo auditoria de prontuário, e aí eles identificam ali um incidente, um evento adverso que atingiu o paciente. Eles vão notificar, então no formulário tem que estar lá o campo para saber se aquilo é espontâneo ou se é de buscativa, tá? Porque tem diferença. Quando a gente fala de cultura de segurança, quanto mais notificações espontâneas, mais a gente entende que o profissional consegue reconhecer e identificar que aquilo foi um desvio do processo e que aquilo deve ser reportado dentro do canal oficial do serviço de saúde, tá? Tem que ter um campo para definir qual que é a área ou o processo que está sendo notificado, tá? Um campo específico que aquilo está relacionado, para dizer que aquela notificação está relacionada a determinado processo. Então, por exemplo, está relacionado a medicamento, está relacionado à infraestrutura, está relacionado a equipamento, então está relacionado ao quê, tá? Se é um incidente recorrente ou não, essa é uma perguntinha chave. Por quê? Porque assim, imagine, às vezes, aquela área, ela não notifica determinado tema. Mas, de repente, um colaborador, ele já tá tão cansado daquilo acontecer sempre, e que ele pensa assim, se eu notificar isso, isso vai trazer, então, a oportunidade de alguém olhar e pensar numa melhoria para isso. Aí ele vai notificar uma única vez. Só que aquilo acontece sempre. E nessa notificação, na única vez, ele vai lá e diz que sim, que esse incidente ele é recorrente. Aquilo já vai dar um start para quem tá lá no núcleo saber que aquela notificação é uma notificação que precisa de uma atenção maior. Porque o profissional, apesar de outras pessoas não terem notificado, daquele mesmo profissional não ter notificado anteriormente, mas ele já tá dizendo, olha, isso acontece sempre. Como quer dizer, gente, faça alguma coisa, tá? Então, é uma perguntinha justamente que direciona aí, então, as ações e o olhar, seja do núcleo de segurança ou do gestor da área. E aí também tem formulários que a gente pode inserir o método de análise. Então, por exemplo, na frente do formulário, todos esses campos de preenchimento e no verso vem as ferramentas da análise. Por exemplo, uma árvorezinha dos 5 porquês, ou diagrama de causa e efeito, tá? Ou só o levantamento das causas. Enfim, isso é uma sugestão, tá? Que você pode ter no mesmo documento. Para quem só utiliza formulário manual, isso é uma grande ajuda, porque você tem no único documento todos os passos para que você possa concluir aquela notificação. Isso facilita, inclusive, nos arquivos, tá? E outro ponto que a gente quase não vê nos formulários, mas é muito importante que você insira no seu aí, é um campo para sugestão de melhoria. Vamos lembrar, esse profissional que está notificando é um profissional que está lá na ponta. É um profissional que está prestando, então, assistência ao paciente e que, às vezes, ele consegue analisar bem o cenário e ele tem
sugestões para melhorar aquele processo. E às vezes ele já contou para o líder imediato, mas o líder com tanta coisa para fazer, com tantas atribuições, acabou não encaminhando essa sugestão para nenhuma outra área, e ele mesmo às vezes também não deu andamento. Então, quando isso vem para o núcleo e é uma sugestão que pode trazer uma melhoria real para o processo, o núcleo de segurança ele consegue então ter uma visão ali e startar, e que aquela ação lá de fato seja organizada para implementação. Tá? E para concluir, como eu já falei, o responsável pela notificação, apesar de ser um item opcional, a gente mantém também, tanto aqui nos opcionais, quanto no formulário, naquela parte como obrigatório, mas lembrando que esse item específico é um item que a gente coloca como não obrigatório do preenchimento pelo profissional, então, no serviço de saúde, tá? Então, é isso de canal de notificação. Você conseguindo, então, estruturar o seu canal de notificação e seguindo, então, todas essas etapas para compor o canal de notificação, você vai conseguir aí ter uma boa adesão nas notificações do seu serviço de saúde. Te vejo na próxima aula.